Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mundo. Quando uma pessoa vai observando assim os inúmeros corpos celestes, pode pensar assim que esses corpos celestes de formas diferentes também têm uma limitação. Então nós sabemos assim que o Criador criou e também limitou. E cada corpo celeste tem uma importância. Então cada espírito humano também tem uma importância. E é bom a pessoa ir lembrando assim que o nosso mundo está sempre relacionado de como nós vemos o mundo. Então é bem importante assim, porque muitas vezes uma pessoa faz um relato com um outro que teve uma vivência, aquele outro muitas vezes não lembra daquele relato que está ouvindo. Aquele que está relatando, o mundo dele ficou com aquela vivência que ele teve. Para o outro não teve nenhuma importância. Então nós temos que lembrarmos assim que o mundo é aquela condição bem importante que todo mundo já falou ou já ouviu falar, que é uma roda. E essa roda, nós fazemos parte dela. Tem também esse mundo que nós estamos vendo fora, na matéria grosseira, tem o nosso mundo interno e tem também um mundo de matéria fina. Esse mundo não é um mundo dos pensamentos, é um mundo de quando a pessoa vence o tempo dela na matéria grosseira, ela vai para esse mundo. E tem as conexões, porque muitas vezes a pessoa não percebe, mas aqueles conhecidos que um de seus familiares ou de seus amigos fez o passamento para a matéria fina, estão sempre querendo que ele vá para um mundo melhor. Existe essa condição assim, de trabalharmos para aqueles que já fizeram o passamento querer ir para um mundo melhor. Também tem a outra parte assim, que de imediato nós vemos, quando uma pessoa que não teve um comportamento bom fez o passamento para a matéria fina, fala também que ele tem que ir para um mundo pior. Nós vamos fazendo essas referências. Mas nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante assim, que o mais importante de tudo é o meu mundo. Como eu faço com o meu mundo. E tem muitas outras coisas assim. Com o meu mundo, eu vou vivendo e eu tenho que me tornar uma pessoa que possibilita ser um reflexo. Porque facilita a vida do outro se eu me torno um reflexo. Em saber, em saúde, na minha maneira, da minha perspectiva de vida. E nós sabemos assim que na matéria grosseira todas as coisas são perecíveis. O jeito que uma pessoa vive, ela pode ir construindo para ir para um mundo melhor, ou vai ficando presa na matéria grosseira. O ficar preso na matéria grosseira é aquela condição dos pendores, das pendências. A pessoa precisa de lembrar que o nosso mundo interno não está relacionado a ter dinheiro. Pode ter o dinheiro e pode não ter o dinheiro. Independente desta parte externa, a pessoa vai construindo o seu mundo interno. Com isso, ela vai tendo um procedimento de evoluir e ela vai tendo também um procedimento de ficar agregada no mundo de matéria grosseira.
Então, o jeito que a pessoa faz, na função que ela executa, o jeito que ela executa a função, ela é lembrada. Se ela é lembrada de uma maneira boa, então naturalmente ela está construindo uma maneira de viver num mundo melhor. Quando fala-se da separação, essa palavra todos nós já ouvimos, a separação. Então a separação nós vamos observando assim que é muito forte hoje nas opiniões e também já existe nos grupos. A pessoa saiu de uma localidade bem distante e vai para uma outra região. Nessa nova região que a pessoa ficou, ela encontra os seus iguais, as pessoas que têm os costumes, o jeito, os interesses. Vemos assim que já se encontra a separação com as opiniões e também com os propósitos. Isso é bem interessante, mas a separação ela vai fazendo um vínculo com a separação que a pessoa está. Fica fácil da gente observar um fio forte que existe com filhos. Então, quer dizer assim, de imediato, aqueles já se encontram firmes no propósito. O filho na moradia, aqueles que têm simpatia vão fazendo fios. Agora tem uma outra coisa bem séria assim. Como o mundo ele é determinado e ele tem um tempo, se a pessoa descuida, ela fica presa nesses fios. Porque nós já ouvimos pessoas já envelhecidas falarem assim que precisa de voltar naquela localidade ou com aquela pessoa, porque a pessoa orientou ele muito bem e ele ficou muito grato e ficou muito feliz e ele tem vontade de ver novamente aquela pessoa e agradecer aquela importância que aquela pessoa foi na sua vida. Quando é o contrário, é a mesma coisa. Então nós vamos ficando presos. A maneira para que nós tenhamos uma condição de compreender a vida e de melhorarmos. Qual é a maneira? Essa possibilidade que existe para ir desfazendo esses fios. Porque os fios sanguíneos têm a importância para aqueles que são os tutores, mas para aqueles que são os filhos não tem nenhuma importância. A gente vai observando assim, numa criança pequena que está crescendo. É bem interessante, porque todo dia aquela criança tem algo novo na sua vida. Esse algo novo quer dizer assim, uma semana anterior, ela não enxergava em cima da mesa. Então depois ela vai desenvolvendo a maneira que ela distancia da mesa para ver o que está em cima da mesa. Depois a gente pode ir confirmando assim que ela fica na ponta dos pés para ver o que está em cima da mesa. O que acontece? O adulto já está com o seu horizonte definido. Ele não está fazendo um trabalho para a vida interna dele, de conhecer os ensinos. Essa é a diferença. Então o adulto vai colocando a sua perspectiva em cima daquela criança. Só que aquela criança vai mudando o horizonte todos os dias. Antes ela pedia para pegar determinados objetos, ela pedia água, agora ela já consegue fazer tudo sozinha. O adulto é que tem que ter cuidado com o mundo dele, de ir observando assim a maneira que ele está influindo dentro dele, aquela perspectiva que ele colocou naquele filho, naqueles animais. Porque nós fazemos assim, nós vamos colocando a nossa perspectiva fora. Então esse vai sendo o nosso mundo. Se observarmos nos animais como a vida útil do animal é menor, o que acontece? O animal tem o tempo dele. Então venceu o tempo dele na matéria grosseira e aquele adulto agora arruma outro animal. Não teve uma perspectiva interna. A mesma coisa acontece com filhos. E é bem interessante, porque quando o filho muda de localidade, no começo esse filho
comunica várias vezes. Depois ele vai espaçando, se ele não precisa de maneira de sobrevivência. Se ele tem a maneira de sobrevivência, ele vai espaçando. Como ele precisa da sobrevivência, do recurso, então ele comunica mais frequentemente com aqueles que o mantêm. O nosso mundo tem que ser um mundo que nos possibilita melhorarmos. E a gente vai observando, nas localidades que nós moramos, as pessoas sujam o rio, as pessoas fazem mais transtorno para a natureza. Esse povo não é evoluído. Se fôssemos evoluídos, não faríamos esse transtorno todo. A nossa perspectiva para o nosso mundo, nós somos responsáveis por nós. Então nós temos que nos comportarmos de maneira de nos tornarmos um reflexo com os ensinos. Essa teria que ser a nossa perspectiva. Trabalharmos de acordo com os ensinos, tendo muito recurso ou não tendo recurso nenhum. Ficou sem saber, é colocado junto com aqueles outros, sem recurso ou com recurso. E é bem importante, devido ao fato dos filhos terem perspectivas diferentes, então o que acontece? Aquele que se encontra amadurecido, o mundo dele já ficou um incômodo para os seus descendentes. Então a nossa vida é bem importante assim. Nós sempre ouvimos falar de milagres. Hoje é muito difícil acontecer um milagre, porque nós não temos a base. O nosso mundo não oferece uma base para recebermos um milagre, um auxílio. Isso é bem interessante, mas cada um pode ir observando a nossa maneira de ser. Porque o milagre é aquela condição bem importante assim, que o adulto está cuidando da criança, ele está atento. A criança vai cair ou vai cair algo em cima da criança, ele providencia para que isso não aconteça. Ele está atento. Então, para aquela criança, naquele momento, aquele adulto fez um ato muito grandioso. Nós temos uma coisa dentro de nós que é a responsabilidade. Quando o adulto tem uma criança, dentro dele tem aquela condição de querer que aquela criança desenvolva. E quando uma criança pequena machuca, que está na responsabilidade do adulto, muitas vezes o adulto fica enraivecido e agride aquela criança. Mas o que acontece dentro do adulto, o adulto, no seu mundo, ele descuidou, porque aquela criança é da responsabilidade dele. Então ele fica violento, não é com a criança, é com ele, mas ele extravasa na criança. O nosso mundo é assim, ter um mundo melhor, fazer parte daqueles que têm um propósito de vida. Essa seria a nossa finalidade. Nós tínhamos que aprendermos observando. Nós tínhamos que ter interesse em melhorarmos, em fazer parte daqueles que têm boa vontade. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é na moradia. Na moradia nós tínhamos que nos tornarmos úteis. Mesmo tendo funcionário ou não tendo funcionário. Nós tínhamos que ter um movimento de harmonia, possibilitando assim que fica agradável voltar para aquela moradia, fica agradável ficar dentro daquela moradia. Então o nosso mundo vai fazendo assim, que naquela moradia a pessoa não quer ficar, ela quer fazer outra coisa. Ela quer ir para o outro lugar. E é bem grave assim, porque nós não vamos criando base para percebermos como nós somos, porque o problema todo não é a moradia, não é os lugares, é perceber-se como a pessoa é e o procedimento que ela está tendo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Como é o procedimento que eu preciso de ter para eu poder ver onde é que eu tenho que me alinhar. Porque aquela condição bem importante que o adulto auxiliou aquela criança no momento preciso, para aquela criança foi um milagre. Aquele adulto está atento. Mas na nossa vida diária,
Porque nós sabemos assim que os auxílios sempre apresentaram. Qual é a maneira que um adulto precisa de ter para receber auxílio, para que ele aumente a lucidez, para que ele tenha aquela condição de ter o direcionamento, aprender a condição de conviver conosco e de ver os nossos pensamentos. Isso é bem importante assim. Como é que a gente tem que fazer? Para que nós tenhamos aquela condição de ter um comportamento de receber auxílios. Porque se eu recebo auxílio para o meu direcionamento, então o que acontece? Eu vou alinhando. No meu alinhamento, então eu vou evoluindo. É aquela condição bem importante assim, de eu perceber que eu não sou mais aquele que eu era anteriormente. Eu agora tenho uma compreensão melhor. Não é porque a idade chegou, é porque eu estou fazendo um trabalho comigo há décadas, de ver os impulsos que eu tenho, a maneira que eu sou e a maneira que eu preciso de continuar conquistando. O mundo é um mundo externo que nós vemos, que fica fácil assim de ser visto durante o dia e durante a noite. Todos aqueles corpos celestes, cada um de uma forma, e aqueles que têm um olhar mais aguçado, percebe assim a coloração que existe em cada corpo celeste, a distância que se encontram. Esse mundo também ele tem uma limitação e ele tem uma duração. E o juízo final chega para todos os corpos celestes. Não chega ao mesmo tempo para todos os corpos, mas para cada um. Assim como na nossa moradia, nós vemos assim aqueles que são ligados a nós, com fios sanguíneos, também tem uma duração. Não é para todos daquela família ao mesmo tempo, só quando acontecem acontecimentos catastróficos. Mas de uma maneira geral, o juízo final para cada elemento daquela família vem em épocas diferentes para cada um. Então a maneira que nós precisamos de ir confirmando como nós somos, para ter aquela condição bem importante de nos encontrarmos ligados. Essa ligação fica bem fácil assim da gente ir observando que existe. Uma pessoa tem um animal na moradia. A pessoa chega todos os dias àquela hora. Os moradores daquela moradia sabem aproximadamente a distância que ela se encontra da moradia. Então, quer dizer assim, para aquele animal, aquele que está chegando, faz bem para a vida dele, porque ele já percebe de longe. É muito agradável para aquele animal e para aquele que está chegando naquela moradia. Então, o relacionamento existe com esse animal. Mas nós tínhamos que ter um relacionamento assim com seres humanos, que também está caminhando com o mesmo propósito. A maneira de nós fazermos uma diferença com aqueles que nós conhecemos, de ficarmos felizes em vê-los e eles ficarem felizes em nos ver. Quando fala assim da separação, então nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de nos unirmos com aqueles que têm um propósito de vida espiritual e de ficarmos felizes porque estamos caminhando na mesma direção. Estamos evoluindo, e a evolução é de dentro, com nobreza, com polidez, com muitas maneiras de nos apresentarmos, a maneira de receber a refeição. Tem muitas maneiras de ficar agradável. Qual é a maneira que nós temos que ter agora de receber o auxílio como aquela criança recebeu, como aquele adulto ficou atento nos movimentos da criança, que não desequilibrou. Descuidou, agora ele desequilibra. Esse procedimento nós não podemos ter. Compreender o grau que nós estamos, nos esforçar para melhorarmos. E tem aquela referência bem importante assim, né? Porque o adulto acha assim, que ele leu 3 ou 4 palavras, então ele já sabe fazer um discurso sobre aquilo que ele leu. É bem grave isso aí, porque uma melhora é o ano inteiro, é a vida toda. O mundo de uma pessoa, para ser um mundo harmonioso,
um mundo de felicidade, um mundo que a pessoa tem aquela condição assim, daquela referência, que a pessoa fica segura dentro dela com aquilo que ela precisa. Então aquela condição bem importante assim da pessoa colocar o chapéu na altura que ela dá conta de retirá-lo. Os nossos propósitos têm que ser assim, na proporção que eu me encontro. Eu não posso ir além, porque se eu vou além, eu estou saltando o degrau da escada. Então eu tenho que ir nos meus propósitos na minha condição. Não é na condição que eu imagino. É aquela condição que nós temos uma referência que falamos assim, pé no chão. Isso é físico. Então cada um de nós é que tem que fazer um trabalho assim de melhorarmos para perceber o grau que nós estamos e lembrar assim que aquela criança, para evoluir para o ano seguinte, ela teve que frequentar o ambiente de ensino conforme a determinação do ambiente de ensino, no horário de fazer as recomendações. Para nós, qual é o procedimento que nós estamos tendo para evoluirmos? Isso é bem importante assim, essa dedicação conosco. E a gente vai observando assim, que se não evoluirmos dentro de nós, melhorarmos, nos tornarmos uma referência, tudo que nós conquistamos na matéria grosseira não vale nada. E se também não fizemos nenhuma conquista na matéria grosseira, também não vale nada. Tudo é físico. Isso é bem importante a gente ir observando assim. Porque a minha vida interna, ela é física. Fica fácil assim da gente ir confirmando no caso de um jovem que teve um amor que não deu certo naquele envolvimento, naquela fase da sua idade, então ele fica esmorecido. No caso de um homem amadurecido, de uma mulher amadurecida, é diferente, porque agora ela tem muitas outras responsabilidades. Mas no caso daquele jovem, ele não tem nenhuma responsabilidade ainda, a não ser com a sua vida pessoal, que está em alimentar direito na hora certa, em cuidar do seu material escolar, em higienizar-se. Mas no caso de um homem amadurecido ou de uma mulher amadurecida, então ela já não passa mais por isso, essa pessoa, porque tem mais responsabilidade, tem aquela conta para pagar, tem o trabalho que precisa de ser executado, precisa de ter agora uma firmeza. Mas a vida interior daquele jovem é verdadeira. A vida interior daquele adulto também é verdadeira. E ele vai convivendo. Então a maneira que nós temos de ter um mundo melhor. E isso é bem importante assim. Cada um é que tem que ir observando a dedicação que ele está tendo para ele. Isso é um trabalho a vida toda. Então aquela condição bem importante assim. Se na matéria grosseira nós não estamos tendo aqueles com quem nós temos uma alegria em vê-los, e que também aqueles não têm alegria em nos ver, mas nós podemos ir construindo um mundo na nossa vida interna. Quando vencer o nosso tempo na matéria grosseira, então nós vamos para os nossos iguais. Então não tem trabalho perdido. Tem um trabalho que pode acontecer que na matéria grosseira nós não encontrarmos com os iguais, de nobreza, de polidez, de exemplo, de maneira adequada de comportar-se. E o comportar-se é de toda maneira. É na alimentação, é no vestir, é no falar, é perceber-se. Mas tem essa condição bem importante assim, que num mundo de matéria fina, então nós encontraremos com esses. Então o que acontece? Um período de uma existência na matéria grosseira não é uma eternidade, é um período. Então nós não podemos desanimar, esmorecer, porque nós não estamos encontrando com aqueles que têm o mesmo ideal. Porque se a pessoa descuida, depois de décadas que a pessoa tinha determinados costumes e ela descuidou, ela volta a ter aqueles costumes. A vida é interna. Então aquela condição assim, bem importante, que todos já ouviram falar assim, o orar e o vigiar.
quer dizer assim, manter-se ligado com os ensinos. E o vigiar, não é porque a pessoa está vigiando que não venha os pensamentos ruins nos influir. Então, primeiro vem a forma dos pensamentos nos influindo. Então, o vigiar é eu perceber como é que a gente está pensando, como é que eu estou sentindo. Isso é bem importante assim, porque o nosso mundo está sempre arrumando o ontem. Dificilmente a gente caminha para frente, está sempre arrumando o ontem. O agricultor fica fácil assim de observar que ele caminha para frente no trabalho dele. Não quer dizer que ele está caminhando para frente dentro dele, mas no trabalho dele, se ele quiser aquela colheita, ele tem que caminhar para frente. Na época certa do ano, o sistema de irrigação, o sistema de chuva, o sistema de proteger aquilo que foi plantado, o sistema de colheita e o sistema de armazenamento. Então, na agricultura, a gente vê que ele está caminhando para frente, para o trabalho dele. Não quer dizer que ele esteja caminhando dentro dele. Então, a vida é assim. A gente tem que trazer as referências da vida externa que nós temos. Como é que eu preciso de proceder para a minha vida interior? Se eu procedo diferente, é aquela condição bem importante assim. O empregador tem aquele funcionário que procede com correspondência. Aquele empregador tem um bem e ele vê que serve para aquele funcionário, ele dá para aquele funcionário. Aquele funcionário tem uma ligação com ele, encontra-se atento a ele. A mesma coisa desperta no empregador aquela ligação com aquele funcionário. Isso é bem importante assim. É aquela coisa boa, do jeito que aquele cachorro ou aquele outro animal fica esperando o dono chegar, mesmo se encontrando ainda a alguma distância, isso é físico. Então quer dizer assim, essas ligações, qual é o procedimento que a gente tem que ter para nos encontrarmos ligados com os ensinos, com a luz, possibilitando assim uma base para a nossa vida ser aquela condição bem importante assim, que é um milagre. Esse milagre quer dizer a nossa maneira que nós somos, agora possibilita receber influências melhores. Nessas influências melhores, a vida da pessoa fica com uma saúde melhor, uma perspectiva melhor, e a norma do tempo e do espaço não é problema para aquela pessoa, porque ela se encontra com um procedimento assim, com aquela segurança interna, e essa segurança interna assemelha-se à vida de uma criança junto com o adulto. O adulto pegou aquela criança para fazer um passeio e segura na mão daquela criança. Aquela criança se encontra tão segura com aquele adulto que ela vai pulando, vai brincando. E o adulto está sabendo que ela está segura. Então a nossa ligação com a luz teria que ser nesta condição, de nos encontrarmos seguros. Então o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta condição, de nos tornarmos seguros conosco mesmo. Então uma pessoa pode achar assim, que ela é diferente, nós temos que nos tornarmos diferentes. Fazer a diferença é uma condição física. Para a pessoa ir para aquela região da luz, que se encontra numa condição que o juízo final não passará mais por ela, que é o paraíso, a pátria dos espíritos humanos. Então ele vai encontrar-se numa condição elevada. Voltar para o paraíso, a pessoa tem que conhecer o caminho e as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita.